Só vive o propósito quem suporta o processo. Provavelmente você já ouviu em alguma determinada vez na sua vida essa frase que é tão clichê. Mas tu já parou para pensar que o que é clichê é verdade? Só que sempre que a gente ouve a gente fala, eu sei que é assim, mas você nunca torna isso real. E essa frase é algo que carrega isso, sabe? Só que ao mesmo tempo é complicado, né? A gente tem um propósito, a gente tem um motivo, só que muitas vezes o processo é super, hiper cansativo e a gente fala, tá bom, até quando eu terei que só suportar o processo sem ver a bonança chegar? Sem ver os resultados, sem ver as coisas. E todo dia é só luta, todo dia é só batalha, todo dia são 300 leões pra gente matar, não é só um. É coisa que vem de um lado, coisa que vem do outro, é problema nosso, é problema que nos trazem, é a gente tem que saber lidar sozinho com as nossas coisas, porque quando a gente divide as pessoas não entendem muito bem, só que as pessoas também estão vivendo os próprios problemas delas, às vezes a gente não tem com quem desabafar, não tem com quem conversar, a não ser com Deus, nas suas orações aí, na sua prece, e cara, se torna tudo tão complexo, né, para uma mente só pensar, que às vezes a gente pensa que vai explodir como se fôssemos uma panela de pressão, sabe? Porque não existe uma válvula de escape, ou até existe, só que a gente não consegue, sabe, se esvaziar disso, porque, cara, é pressão, porque depende da gente pra acontecer, porque a gente tem que fazer, muitas das vezes não tem como recuar e não temos com quem contar, e a gente vai juntando isso, só que o perigo é a gente colapsar. É chegar um momento em que a coisa fica tão pesada e tão exaustiva que começa a afetar a nossa saúde, a saúde física, mental, sentimental, emocional, espiritual, e a gente vai aos poucos se afastando, antes de se afastar dos outros, de nós mesmos, da nossa própria presença, em busca, sabe, desse propósito. Mas justamente por conta de um processo, assim, que muitas das vezes é até perigoso. Muita gente na internet fala sobre os processos que teve que passar para alcançar determinada coisa. Foi gente que abdicou da saúde, gente que abdica da saúde até hoje, da família. E eu sempre fui um cara que me perguntei, será que precisa ser assim? Será que não pode ser mais leve? E esse mais leve não quer dizer que em algum determinado momento a gente vai ter que desbalancear, a gente vai ter que desequilibrar um pouco da coisa, um pouco da rotina, para que a gente consiga, né, cumprir tarefas e fazer coisas que são necessárias. Mas será que precisa ser sempre assim? Porque a gente não sabe o quando a coisa vai acontecer, quando o nosso projeto vai começar a rodar bem, quando um dinheiro para nos manter tranquilos ele vai chegar e vai dar um respiro, sabe, pra gente todo dia, da gente falar, hoje eu consigo olhar um pouquinho pra minha saúde e vou sair pra me encaminhar. Hoje eu consigo bancar aqui um almoço fora com os meus pais ou uma janta fora. Consigo comprar um lanche legal sem que o valor dele seja um problema. Nesse sentido, sabe? Só que, cara, dentro do processo, mesmo ele sendo tão duro conosco muitas vezes, a gente aprende tanto. E você dentro do seu processo com certeza também vive isso. Eu dentro do meu processo de empreender, eu precisei matar da minha vida muitos medos, assim, a ansiedade que antes ela atingia um pico, né, que eu mesmo não sabia explicar, de querer as coisas para hoje, para agora, de mim, das pessoas também, e de alguns momentos achar que não daria e aquilo desencadear uma ansiedade que roubava eu do meu sono, que roubava eu das pessoas, que me afastava de momentos importantes que nunca mais vão voltar. Mas às vezes a gente perde justamente por conta disso. Estamos tão focados nas nossas coisas, e eu não digo, mais uma vez, às vezes a gente vai ter que sim abrir mão de vários momentos, de vários lugares, de várias pessoas que a gente gostaria de estar, mas a gente vai ter que olhar um pouquinho pra gente, só que precisa ser sempre? Essa é a pergunta, sabe? Porque o processo ele ensina muito, a gente amadurece, assim, 10 anos, sendo que às vezes a gente ainda tem 20 anos de idade, 30 anos de idade, e às vezes uma pessoa de 50 não vai desenvolver o tanto que a gente desenvolveu num curto período de tempo, justamente por a gente encarar os nossos medos, a nossa ansiedade,
por a gente aprender a dizer não, que é super importante nessa vida. E isso vai desenvolvendo em nós raízes que dificilmente alguém vai poder cortar para nos matar, vamos usar esse termo. Porque a gente vai se tornando alguém forte. Porque o processo, ele tem o lado obscuro, que é esse lado, vamos dizer assim, da dor, da dificuldade, o lado sangrento da coisa, né, do desenvolvimento. Mas existe o lado bom também, que às vezes ele não é tão visível e não aparece no agora, mas aparece lá na frente, quando você para analisar a pessoa que você se tornou, justamente por você ter decidido encará-los, por você não ter se amedrontado e dito assim, poxa, cara, eu só tenho agora para fazer. E ao seu redor é o melhor exemplo que você tem para analisar e avaliar a vida de quem foi um amedrontado ou não correu riscos, não olhou um pouco para a saúde, não olhou um pouco para as finanças, não olhou um pouco para si, esqueceu de si, sempre focando no trabalho, a ser desenvolvido para outras pessoas, e sempre olhando para os terceiros, sempre se entregando em prol somente da família, e essa pessoa foi se colocando de lado, e você vê o tanto que ela deixou, sabe, de viver a sua própria vida. É uma pessoa que, poxa, Deus criou tantas coisas belas e maravilhosas por aí, essa pessoa não conseguiu contemplar uma delas. E provavelmente agora, nessa fase da vida que ela correu tanto, às vezes principalmente por dinheiro, ela ainda não conseguiu esse dinheiro e provavelmente nem vai conseguir. Então a gente tem que, às vezes, meter o louco, sabe? O processo, ele é duro, sim. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, muitas vezes, sim. Mas às vezes a gente tem que meter o louco também, dizer, poxa, hoje eu não vou fazer, não tô nem aí. Hoje eu vou dormir até mais tarde, hoje eu vou sair com meu pai, com a minha mãe, hoje eu vou dar um rolê, hoje eu vou curtir a minha presença, vou sair com a minha namorada, mesmo tendo algumas coisas para fazer como tarefas. Não se deixe ser engolido e engolida pela quantidade de tarefas que você tem. Todo mundo tem um objetivo, eu quero me aposentar através dos investimentos, eu preciso criar esse negócio, fazer ele prosperar e dar muito dinheiro. Só que, cara, cuidado com isso de focar muito em uma coisa. É o que a internet vende pra gente. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter. A gente vai ter uma vida medíocre. Só que não. Eu acredito que quando a gente consegue equilibrar e balancear as coisas nesse modelo também, de às vezes literalmente meter o louco e dizer, cara, hoje eu não vou fazer o que eu tenho para fazer no computador, eu vou respirar, eu vou ir caminhar, por mais que você seja chamado de louco por quem tá vivendo uma rotina árdua ali e não consegue se desvincular dela. Mas faça por você e pra você, sabe? Porque amanhã é outro dia, amanhã você pode sentar e focar o dia todo, mas no dia passado você vai saber que você fez algo legal, que você olhou pra si, que você olhou pros seus, que você abriu mão de uma coisa que você quer tanto, mas que você sabe que, poxa, você pode ficar o dia todo sentado no teu computador, o dia todo trabalhando em prol de mais dinheiro, de um projeto novo e etc. Mas isso não vai acontecer naquele mesmo dia. Leva tempo. Então, para que a gente fica tão focado, correndo atrás de coisas, achando que elas vão chegar hoje, ou vão chegar amanhã, ou vão chegar daqui 3 dias? Afinal, nada depende da gente. A gente tem que fazer a nossa parte com qualidade e com disciplina. Mas vamos deixar um pouquinho essa loucura de ficar ouvindo o que essas pessoas da internet dizem que a gente tem que fazer pra gente viver um pouco da nossa real vida. Só que com sabedoria, claramente, obviamente. Então eu espero que esse vídeo faça algum sentido pra você, nisso que eu quis trazer aqui, pra gente sair um pouco, sabe, dessa coisa maluca de estar sempre infiltrado atrás desse dinheiro, atrás desse sucesso, atrás dessas coisas que a gente escuta por aí. E a gente tem esquecido de coisas que também são importantes e tão importantes quanto essas que a gente busca, que normalmente envolvem dinheiro. Beleza? Um beijo, tamo junto, até o próximo vídeo, falou!